Olá, meus amigos, tudo bem aí? Vamos lá então, meus amigos, boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui então na nossa Estação I, pois é, FJR agora é Estação I, é a sua nova parada na internet. Estou me familiarizando também com a nova roupagem da nossa Estação I. Maravilhoso, né, Thiago? Boa tarde, meus amigos, boa tarde, Pablo. Estamos aqui na Estação I com o novo slogan, cara de rádio, jeito de web. Muito bonito esse slogan novo, né? Nossa, achei muito legal. Tava falando aqui pro pessoal. A nova estrutura aqui da rádio FJR, agora ela tá como Estação I, com mais entretenimento, entretenimento, né? Mas a gente fala entretenimento serve também, né? Internet, mídias e uma série de novidades que estão vindo por aí, com um monte de novos parceiros, então fique atento. Pois é, e vocês então que nos acompanham, você que acompanha o Psicopapo, saiba que então nós estamos agora na Estação I, cara de rádio, jeito de web. Muito legal, vou falar isso várias vezes agora, gostei. Muito bem, mas não só isso, né? Nós temos também um tema muito importante para falar assim hoje. mesmo, retorno, tá Bom, tá legal, tá um retorno legal, tá bom. Muito bem, então a gente também tem um tema muito importante para falar hoje, gostaríamos desde já de apresentar a vocês para que a gente possa dar prosseguimento. A frase do dia para desenvolver a personalidade é: uma pessoa muito inconstante, que muda de ideia com frequência, pode ser considerada bipolar? Pois é, então a nossa frase para desenvolver a personalidade. Essa questão da bipolaridade é muito interessante porque não são poucas as vezes que a gente ouve uma pessoa dizer assim: puxa, como eu sou bipolar, ou como estou bipolar, ou então se referir a outra pessoa. Pô, essa pessoa ela muda muito de opinião, de humor, ela é bipolar, né? Às vezes a pessoa não entende o comportamento de uma outra e diz assim: porque essa fulana ou esse fulano é um bipolar da vida, né? Quantas vezes a gente ouve isso? E a gente quer conversar então um pouco sobre isso. Por isso que a frase para desenvolver a personalidade que nós escolhemos é essa, que eu vou ler novamente para vocês. Uma pessoa muito inconstante, que muda de ideia com frequência, pode ser considerada bipolar? E aí é que tá, vamos conversar. Pode ou não ser considerada bipolar? Queria ouvir sua opinião, Thiago. Vamos já, então, começar o nosso papo, né? Nosso psicopapo. Pois é, meus amigos, antes de mais nada, é muito importante você que está nos ouvindo, se você tem aquele péssimo hábito de chamar as pessoas de bipolar, de falar que fulano é bipolar porque ele mudou de ideia, falar que ciclano é bipolar porque ele pensava de um jeito e hoje ele pensa de outro, sabe que você está minimizando um transtorno de personalidade, né? Então, assim, você está gerando mais estigma em cima de uma doença que não é muito vinculada à mídia. As pessoas não têm muito conhecimento disso e elas acabam levando para um patamar que é totalmente desnecessário. Eu já queria começar o programa hoje falando sobre isso, que minimizar, popularizar a bipolaridade dessa forma não reduz o estigma da doença, pelo contrário, aumenta. Mas acontece com vários transtornos, né, Thiago? A gente já falou aqui da depressão, né? Opa, caiu aí. A gente já falou aqui, por exemplo, da depressão. As pessoas também falam: essa pessoa é muito depressiva porque está triste. Uma pessoa está agitada por alguma situação, essa pessoa é muito ansiosa, né? É muito comum a gente utilizar esses jargões assim para representar o que a gente às vezes não conhece muito bem. E a intenção é que a gente possa falar um pouco sobre isso hoje. Pois é, o transtorno bipolar, gente, ele tem algumas características bem pontuais, não é? Então, assim, a gente não pode... fica muito complicado você... Até mesmo para a gente fechar um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, a gente tem que avaliar vários critérios. Então, nós usamos testes psicológicos, né? Eu, particularmente, faço avaliações em inventários de ansiedade, inventários de depressão, inventários de esperança, inventários de suicidabilidade. Ai, meu Deus, fugiu. De suicídio? É mais fácil. Tinha um nome mais bonito que eu queria falar. Mas tudo bem. Tudo bem. Então, é um diagnóstico que a gente faz e a gente também solicita um acompanhamento psiquiátrico, porque necessita de um acompanhamento aí medicamentoso.
Bom, então, o que é importante você saber? Que o transtorno bipolar, ele vai as nuances, elas são muito específicas. Então, assim, a pessoa, ela fica muito deprimida, depois ela fica muito eufórica, né? Então, são dois estágios. Ela fica naquele estágio mais deprimido e ela fica em mania, que a gente chama de mania, que é aquele estado onde ela fica com aquela euforia, com aquela... Uma hora ela tá triste, tá sem esperança, com vontade de não fazer nada. Depois de um tempo ela já está completamente diferente. Não é, por exemplo, assim, eu tô triste agora, mas daqui a pouco eu tô indo tomar sorvete, né? Não. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, já vi relatos onde, por exemplo, pessoas com depressão estão fazendo acompanhamento psicológico e uma das estratégias que a gente usa é fazer a pessoa começar a desenvolver ações que ela gosta, né? Então a família vê e fala, pô, mas ele estava deprimido agora há pouco e deu 5 minutos e desceu para tomar um sorvete na padaria? Como que estava deprimido? É bipolar ele? Não. Na verdade, a pessoa estava fazendo uma estratégia que ela aprendeu na psicoterapia, né? Que quando ela tiver, de repente, num momento ruim, ela pode fazer um ensaio comportamental né, de fazer alguma coisa que ela goste naquele momento, como uma medida de conseguir mudar o humor dela para conseguir fazer as flexibilizações de pensamento, que é o que a gente trabalha na psicoterapia. Então, é importante você lembrar que o bipolar, ele vai dos dois extremos. Então, ela é um extremo deprimido e para um extremo eufórico, não é? E muito bem, né, dito aí, Thiago. Então, essa é a principal característica que a gente tem que estar atento para entender o que é a bipolaridade. O extremo, né? Sim. A bipolaridade, por isso que tem esse nome. E acho que uma outra coisa que acontece para que a gente não entenda tão bem a bipolaridade no dia a dia, como ela ocorre, é a simplificação dos sintomas que ocorrem, né? Então, às vezes você estava falando no início, né, Thiago? E vale a pena a gente explicar um pouco. Às vezes, uma mudança de humor, né, que uma pessoa tem, ela às vezes nomeia aquilo como bipolar. E às vezes ela nomeia não porque ela está, às vezes, brincando ou gozando da situação, porque às vezes acontece. Mas ela nomeia porque ela acha que pode ser mesmo uma bipolaridade. Uma pessoa que muda de humor de uma maneira muito brusca e de repente ela pensa assim, bom, essa pessoa esse fulano que mudou esse humor assim desse jeito, ela é bipolar. Então acontece que não é necessariamente assim. Às vezes as pessoas mudam de humor por várias outras maneiras e por vários outros motivos que não é necessariamente porque ela possui esse tipo de transtorno. Mas às vezes porque ela tem muitas dificuldades de lidar com situações do dia a dia. Não são poucas as situações, você imagina o seu dia a dia, reuniões que você faz no seu trabalho, convivência com a família, convivência com um parceiro, parceira, com um amigo. De repente você está conversando, a pessoa muda de humor assim do nada, ela fica irritada. Mas é uma irritação que tem um motivo muito claro. Às vezes ela ficou irritada com algum comportamento seu ou dela mesma, alguma situação que aconteceu ali, ou ela ficou descontente com a resolução de uma situação, etc. Então ela muda de humor, mas ela não está caracterizada necessariamente por uma bipolaridade. Eu acho, na minha opinião, viu, Thiago, está mais caracterizado por uma inabilidade muito grande de lidar com um conflito, ou uma situação de estresse, ou uma situação que não é tão simples de se resolver no primeiro momento. Então são coisas totalmente diferentes. Talvez é muito mais justo com a gente e com as outras pessoas se a gente olhar e avaliar dessa forma, né? Não com um olhar tão clínico, porque ninguém é obrigado a ter esse olhar. Quem tem que ter esse olhar somos nós que temos que ter essa rigorosidade para avaliar. Mas a gente precisa ter uma simplicidade, uma humildade de perceber se realmente existe uma coisa mais grave ou não. E muitas vezes existem esses comportamentos que eu referi, né? E até porque, né, Pablo, o diagnóstico ele não é tão simples. E muitas vezes o que prejudica muito o andamento da situação e um diagnóstico, um tratamento específico, é essa dificuldade. Se confunde muito a bipolaridade com depressão, se confunde muito a bipolaridade com o transtorno de personalidade borderline também, que é o transtorno de personalidade bem específico. Então, assim, por terem vários sintomas em comum, né? Então é difícil fechar um diagnóstico. A gente costuma dizer também que tem as questões biopsicossociais. Então, por exemplo, um estudo recente científico aqui, Pablo, trouxe até a minha boa
a minha boa e velha cola, que a base genética da TAB, né, é bem estabelecida. 50% dos portadores apresentam pelo menos um familiar afetado. E filhos de portadores apresentam risco aumentado de apresentar a doença, quando comparados com a população geral. Então, assim, é importante você lembrar disso, né, que tem uma base genética importante também. Pode ser que você, por exemplo, não tenha nenhum parente que tenha aí a bipolaridade, mas você pode vir a desenvolver, não é? E uma outra coisa muito importante é que as pessoas, muitas vezes, elas só tomam conhecimento quando acontece. O risco da pessoa que tem o transtorno afetivo bipolar é a questão do suicídio. Como a pessoa ela vai de um extremo ao outro com muita facilidade, então esse conflito gera uma inabilidade muito grande de conseguir lidar com as situações. Então imagina, você tá numa hora de um jeito, depois você está do outro. Então, assim, é muito difícil para você mesmo entender o que está acontecendo dentro de você, para você entender esse turbilhão de sentimentos, como que você vai lidar com isso tudo. E o risco de suicídio ele é muito iminente. Então, a família, às vezes, só toma uma consciência de que aquilo ali não é o jeito da pessoa ser, não é o jeitão da pessoa, que pode ser algum tipo de comorbidade, quando aparece aí uma tentativa de suicídio, aí sim que se leva para tratamento. Mas é importante, eu vou ler para vocês daqui a pouco eu tenho inúmeros sintomas que eu trouxe aqui para falar para vocês, mas vou falar alguns, e lembrando que não é porque, por exemplo, eu vou falar alguns sintomas, você vai falar, nossa, então eu sou bipolar. Não. O que define isso, os sintomas eu vou falar para vocês no intuito de gerar uma reflexão. Quem vai poder fazer um diagnóstico, quem vai poder falar ou não é, ou você tem alguma questão específica para trabalhar, é um profissional de referência, né? Então, um psicólogo, um psiquiatra, então é nesse sentido. Tiago, antes de você falar, eu queria mandar um abraço aqui queria que você lesse aqui na anotação, porque senão você vai ler. Eu queria mandar um abraço aí pro Diogo, que tá mandando aqui ó, o seu comentário, a Rose, a Angélica, a Elaine tá nos assistindo, o Jário e o pessoal que está aí nos acompanhando. E também, se vocês quiserem mandar os seus comentários para nós, suas perguntas, fiquem à vontade para mandar aí pelo Facebook, aqui na nossa Estação I. Muito comentário aí? Tem alguns comentários aqui, o Diogo é um amigo psicólogo muito querido, falando realmente da banalização desses rótulos, né? Que se faz com o transtorno, e às vezes as pessoas também que se escondem atrás disso. Isso é muito importante, interessante, como nós falávamos. Te interrompi, você manda abraço. Então dizia eu que em relação aos sinais e sintomas para você ficar atento. Vou falar alguns só, tá, gente? Eu separei aqui um monte, mas eu vou falar só alguns para vocês refletirem sobre isso. Então, energia e atividade aumentada, inquietação, humor excessivamente elevado, eufórico, irritabilidade extrema, pensamento acelerado, falar muito, muito e rapidamente, pulando de uma ideia para o outro. Isso é importante, né? A pessoa fala, ela tá falando, por exemplo, do almoço que ela teve, e ela já começa a falar da reunião, e depois ela já começa a falar do fim de semana. Então, as ideias que não se conectam. É importante você refletir sobre isso. Distração, não consegue se concentrar direito. Você vê que tem um monte, tô lendo aqui, tem um monte de algum desses sintomas aqui, eles se encaixam também em ansiedade generalizada, né? Então, assim, porque aí, não sei se você falou isso, eu não entendi, porque esses são sintomas que tem a ver com o lado da euforia, né? O aspecto da euforia. Então, é o momento da bipolaridade em que você está mais eufórico, mais agitado, por isso que tem esses sintomas que são próximos da ansiedade. Pouca necessidade de sono, né? Na euforia a pessoa não tem essa necessidade de sono. Crença supervalorizada das próprias capacidades e poderes. Então, a pessoa acha que ela consegue tudo, que é o Superman, né? E esse é o perigo, porque às vezes as pessoas têm essa impressão de que pode tudo, e às vezes ela também pode com a morte. Por isso que existem situações de suicídio, tanto na depressão, que a pessoa acha que não tem motivo para viver,
mas também na euforia em que a pessoa acha que tem um certo poder e certa grandiosidade e se coloca em situação de risco e perigo com muito mais facilidade. Pois é, porque dependendo do nível do estado de mania, a pessoa ela começa a ter até ideias psicóticas, né? Então ela começa a ter uma deturpação da realidade. Exatamente. Começa a ouvir vozes de... Pode, né, gente? Não é em todos os casos. Exato. Ouvir vozes de ordem, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Ou começa a ver coisas. Então, assim, é um sintoma importante. Juízo crítico deficiente. Então você, por exemplo, fala para a pessoa... Pô, mas isso aí não tá legal, né? Isso aí tem alguma coisa errada com você. Você tá muito eufórico. Agora você tá assim. O que tá acontecendo? Não, imagina, tá tudo bem. Gastos excessivos, compulsivos, período longo de comportamento que difere do habitual, aumento do impulso sexual. Tiago, só uma observação. Esse comportamento diferente, né? Que do habitual é muito interessante, porque às vezes é isso, às vezes você se percebe, né, a pessoa que acaba vivendo a mania, né, esse período eufórico da bipolaridade, é muito interessante, porque às vezes você se percebe ali numa situação em que você olha e pensa, bom, não sou eu, estou tão eufórico, tão agitado, eu faço tudo aqui, parece que eu não está vivendo uma percepção de si adequada. Talvez você não perceba isso naquele momento, mas quando a euforia começa a baixar, você começa a perceber, não era muito eu. Você está muito, muito confiante naquele primeiro momento, mas depois você começa a ter uma percepção, né? Pelo menos a gente espera que isso aconteça também. Verdade. Agora, tem um outro... Esse tópico que eu vou falar para vocês de sintoma é importante. O abuso de drogas, especialmente cocaína, álcool e medicações para dormir. Então... todo o estado ele é agravado quando existe um uso de substâncias, né? Então, assim, se a gente está falando do estado de mania, por exemplo, se o cara for lá usar cocaína, o que vai acontecer? Então, essa mania dele ela vai ser acentuada. E principalmente se ele está fazendo uso de medicação, né? Se ele está tomando regulador de humor, está tomando aí alguns benzodiazepínicos, está tomando algum tipo de antidepressivo... Enfim, o uso dessas substâncias faz a potencialização do sintoma e até isso que eu estava falando agora há pouco, né? Pode aumentar as ideias, os pensamentos distorcidos em relação a suicídio. Então, é muito importante você refletir sobre esses sintomas. Comportamento provocador, invasivo ou agressivo, negação de que há alguma coisa de errado. Isso acontece muito, viu, Paulo? Então, se a pessoa, inclusive a pessoa demora muito para ir procurar ajuda, porque ela acha que são as pessoas que não estão conseguindo compreendê-la. Ela acredita que as pessoas não conseguem fazer uma leitura específica do que está acontecendo com ela, que as pessoas estão pegando no pé, que as pessoas são chatas. Então, quando a pessoa vai para o tratamento, é porque ela já apanhou muito, né? Então, é importante você ficar atento a esses sintomas, em você mesmo ou nas pessoas que você ama, nas pessoas próximas, para você poder identificar e quanto antes melhor, né? Quanto antes começar o tratamento, melhor. Ô, Tiago, e uma das coisas que é muito complicado quando a pessoa está vivendo Quebrei o seu raciocínio, eu posso... Não, pode. Tá. Quando a pessoa está vivendo esses sintomas, assim, quando ela está numa fase depressiva, às vezes não é tão simples ela ter que procurar um profissional. Né, porque ela está tão desanimada, tão desestimulada, né? E quando ela está numa fase de mania é igual, porque ela está tão desconfiante, tão cheia de si, porque ela não percebe que precisa de uma ajuda profissional, de um médico, de um psicólogo para apoiar. E ainda mais que é um tratamento multiprofissional, então depende muito mais de ter apenas um só profissional para acompanhar. Pelo contrário, você tem que ter outros profissionais acompanhando. Então, olha a dificuldade que a pessoa se encontra, né? E uma outra coisa que pode acontecer é que o transtorno bipolar ele se caracteriza quando a pessoa tem fases de depressão e mania, como a gente tem falado aqui. Às vezes, a pessoa acaba tendo depressão, né, acaba tendo episódio depressivo por muitos períodos da vida e é diagnosticada como uma pessoa depressiva. Por outro lado, aí, depois de um certo tempo, é que ela tem um episódio de mania, em que ela apresenta esses sintomas que você se referia aí. Aí é que é possível perceber que o transtorno é afetivo bipolar, que existe a bipolaridade.
Porque até apresentar os sintomas de euforia, até apresentar essas características, às vezes se pode imaginar e se pode realmente dar como hipótese diagnóstica inicial o transtorno depressivo apenas, né? Depressão maior, depressão leve, depressão moderada. Então, às vezes acontecem essas coisas, né? A boa notícia, para vocês que estão ouvindo a gente, a boa notícia é que tem tratamento para isso. Sim. Assim, e bem conhecido, felizmente, né? Conhecido, Então, o que eu tenho para dizer é que, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito eficaz em relação a tratar esse transtorno. Por quê? Porque a gente tem protocolos muito específicos que ajudam o paciente, né? Então, por exemplo, a gente tem especificidades que fazem com que o paciente tenha a percepção de que os comportamentos da erimania, por exemplo, eles estão disfuncionais, que são pensamentos que são desadaptados com a realidade. Então, a gente coloca o paciente, muitas vezes, no que a gente chama de um exame de lógica, que faz com que ele tenha sozinho não, né? O psicólogo vai fazendo um direcionamento, mas faz com que ele consiga ter essas percepções e a gente ensina o paciente a conseguir, durante o cotidiano dele, aplicar esses protocolos. Então, fazer um exame de evidências, fazer aí um exame de lógica e outra série de maneiras específicas aí. E junto também, né, Pablo? Como você falou, é um tratamento multidisciplinar. Então, sim, esse transtorno, ele precisa de uma medicação. A medicação aliada com a terapia, ela tem um efeito muito positivo. Mas é importante você lembrar, a terapia, o que faz cada um? O remédio trabalha sintoma. A psicoterapia ensina o paciente a pensar. Então, o que é importante você lembrar disso, que tem como você ter uma boa qualidade de vida, porém, tem que dar o primeiro passo, né? Se você vê que você está sofrendo, se você vê que a qualidade das suas relações está alterada, a qualidade do seu trabalho, você não consegue se relacionar bem com as pessoas do seu trabalho, do seu convívio, as coisas não caminham do seu jeito, não custa você passar por uma avaliação, fazer aí de repente uma bateria de testes. Por quê? Pelo menos você descarta algumas coisas. O Thiago, uma coisa assim, ainda sobre o tratamento que todos nós precisamos refletir e saber. O tratamento, como várias outras doenças, vários outros transtornos, mas nesse caso é muito importante também ressaltar, é progressivo. Então, o que acontece muito com as pessoas que têm alguns transtornos, sobretudo quando é o transtorno afetivo bipolar, é que às vezes em uma só consulta, ou em 2, 3 consultas, ou 1 mês, 2 meses, querem se recuperar rapidamente. Tem que ter tratamento. Tem que ter tratamento. Chega um momento que o seu tratamento, ele perpassa a questão apenas da bipolaridade. Você vai trabalhar outras questões na tua vida que pode estar originando também a bipolaridade, ainda que tenha aí componentes genéticos e hereditários envolvidos. Mas já está um medicamento ali que vai estar ajudando nessa questão, e a psicoterapia vai ajudar você a fazer uma avaliação de contexto, né, relacional e contextual, né, mesmo, né, uma coisa mais ampla. Então, tem que ter o tratamento. Não adianta ir 1 dia, 2 dias. Às vezes as pessoas chegam e querem ficar... eu quero fazer um tratamento assim de 2 meses. Será que eu vou estar bem? Não é assim. Se fosse, seria maravilhoso, mas não é assim. E a verdade é que cada vez que você está ali envolvido com o seu tratamento, você vai percebendo o quanto você vai progredindo, né? Então, isso só na prática, né, que você vai experienciar. Então, estamos aí no minuto final do nosso programa. Quero agradecer aí a todos que acompanharam. Eu sei que o tempo é curto para falar de um assunto grande e complexo como esse, né? A gente, na verdade, só deu uma breve pincelada sobre isso. Mas aí aceitamos sugestões. Se você tem algum tema que você gostaria que a gente explanasse mais, falasse mais, pode deixar nos comentários aí da Estação I, a Rádio FJR. E lembrando, né, Pablo? Vamos falar aí a nossa frase, junto com a frase aqui da nossa querida estação. A frase da Estação I é muito top, né? Então, Estação I, cara de rádio, jeito de web. Muito top, né? Estação I, cara de rádio, você que tá aí ouve e repete comigo. Estação I, cara de rádio, jeito de web. Muito legal. E também queríamos, né, agradecer a todos que nos acompanham pelo Facebook e dizer agora a nossa frase, né? Que o seu desenvolvimento é o seu maior recurso. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Abraço.